Boa noite, pessoal. Hoje, dia 24 de maio de 2025, tivemos uma semana no mercado financeiro aí, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, muito movimentada, principalmente de quinta, das 17 horas para frente ali, com o anúncio do Haddad com relação ao IOF. Depois, meia-noite, o governo voltou atrás e aí ficou aquela confusão, como que ficou o IOF agora, o que aconteceu com a bolsa, com o dólar. Na sexta, ontem, tivemos também anúncio ali, algumas ameaças do presidente americano Donald Trump. Então, vamos tentar resumir isso aqui para você ver o que de mais importante aconteceu essa semana no mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e também os principais pontos de atenção, dados econômicos que vão sair agora essa próxima semana, que inicia agora dia 26 de maio. Então, como é de praxe aqui, vamos usar dois relatórios da XP Research, dois resumos semanais, um econômico, outro com relação à Bolsa Brasileira e global. Então, vamos em frente. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, com quem você costuma conversar sobre economia, mercado financeiro e investimentos, e se inscrever no canal e ativar os sinos de notificações para sempre que eu postar um vídeo você ser notificado e não perder nada. Então, sem mais delongas, vamos embora para o conteúdo. Começando aqui com o primeiro relatório, Economia em Destaque. O título deste relatório: Governo congela gastos e eleva IOF. Isso aí aqui do Brasil, né? Em resumo, nos Estados Unidos, os juros dos títulos do Tesouro tiveram grande elevação na sua taxa de juros, logo o preço atual desse ativo cai. Principalmente ali a continuidade da guerra comercial do Trump, que disse que vai taxar a Apple sobre os iPhones que são produzidos fora dos Estados Unidos, o que elevaria o preço. Então ali você pode ter um problema com a demanda desses produtos e também com relação à União Europeia. No âmbito fiscal, aqui no Brasil, a gente teve uma boa notícia e uma má notícia. A primeira boa notícia é que o governo anunciou um congelamento de gastos de 31,3 bilhões, só que na contrapartida o governo elevou o IOF lá, o que a gente vai falar aqui para frente. O gráfico da semana aqui do relatório: temor sobre situação fiscal americana eleva os juros. Então aqui no eixo esquerdo a gente tem a taxa de juros americanas de 30 anos. Então o título para daqui a 30 anos, quanto que o mercado está precificando de juros para ele, que é a linha preta relacionada aos Estados Unidos. Então chegou a bater ali 5,1%, tinha dado uma caída e voltou a subir na última semana, principalmente ontem. E aqui a linha amarela com relação ao título do governo japonês, o eixo direito, teve uma queda abrupta aqui, batendo quase 3%, 3,1% os juros de 30 anos. Já vamos falar sobre isso. Como eu disse, os juros dos títulos do Tesouro estão em altas, impulsionados pelas medidas expansionistas fiscais. Então lá nos Estados Unidos eles estão com um problema parecido com o nosso aqui, só que eles estão tomando medidas diferentes. Aqui no Brasil a gente está aumentando gastos, né? Estava ali, o governo não quer cortar gastos e está elevando impostos. Lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos está cortando impostos e elevando gastos. Então, assim, aumentar gastos com defesa e segurança na fronteira. Então, você gera um problema fiscal também. Isso daí, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, eleva a taxa de juros de longo prazo. Então, não é bom para a economia do país. Com relação ao título do governo japonês, eles estão tendo problema com falta de compra nos títulos. Então, teve um resultado ruim essa semana lá. E para você ter atração a esses títulos, você precisa aumentar a taxa. Dando sequência aqui, com relação à guerra comercial, Donald Trump fez mais uma ameaça, agora dessa vez contra a União Europeia, com tarifas de 50%, valendo já a partir de 1º de junho. Segundo ele, ali os Estados Unidos são prejudicados pelas barreiras comerciais impostas e aquela coisa toda. E sobrou até para a Apple nos Estados Unidos.
Atividades, dados de atividades, o PMI de serviços volta a um patamar positivo ali, então muito bom isso daí para os Estados Unidos, veio acima da expectativa do mercado. O Banco Central na China reduz taxa de juros a primeira vez no ano. Lá a taxa de juros eles definem por vencimento, então para 1 ano, 2, 3, 5, 10. É diferente de como é nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por exemplo. Lá a taxa, eles cortaram desde o ano passado, desde outubro do ano passado não era feito o corte, e agora caiu 0,1 ponto percentual para 3% a taxa de 1 ano, e a taxa de juros de 5 anos para 2030 caiu para 3,5%. Aqui com relação ao conflito Rússia e Ucrânia, o Donald Trump, presidente americano, tentou ali fazer uma pressão para que os dois países entrassem num consenso, mas ao que se parece, ali os países não estão tão preocupados com esta pressão do presidente. Aqui no Brasil, aquilo que a gente comentou, o relatório bimestral com forte contingenciamento, ou seja, o governo anunciou aquele corte de gastos de 31,3 bilhões, dos quais 20 bilhões, 20,7 se referem a cortes para cumprir a meta de saldo primário e os outros 10,6 bilhões de bloqueio para respeitar o limite de gastos ali para compensar outras coisas que o governo abriu mão. E aí a tão polêmica da semana, a gente vai falar aqui já em breve dela, o aumento no IOF para VGBL e para operações de câmbio e crédito de pessoa jurídica. Isso daí teve um aumento. A ideia do governo com esse aumento do IOF, inicialmente é aumentar a arrecadação. O IOF não é um imposto que é para ser arrecadatório, mas o governo está usando com essa finalidade, dado ali essa parte de VGBL e a parte de câmbio. O índice de atividade econômica aqui do Brasil em março veio acima da expectativa do mercado, né? A XP esperava uma alta de 0,6, o mercado 0,4, veio com um valor de alta de 0,8 com relação ali no mês a mês ao mês anterior. Isso daí foi puxado pelo setor agro, que é o que vai puxar o PIB, ao que tudo indica. Já agora teve uma safra recorde de soja com um crescimento de 1% ao mês e 20% praticamente na comparação anual. A XP projeta um PIB de 2,3% de alta em 2025. Essa semana a gente vai ter a divulgação do PIB do primeiro trimestre aqui do Brasil. Outra coisa importante que aconteceu, gripe aviária fechou mercados para exportação de frango. O Brasil era um dos principais países ali exportadores que tinha erradicado a gripe aviária até então. Teve lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Então o Brasil, alguns países ali bloquearam a exportação de frango importação de frango do Brasil. Outra coisa que tomou o noticiário essa semana foi a reforma do setor elétrico, que o governo Lula quer isentar a conta de 60 milhões de pessoas, para quem gasta ali até 80 kW por mês, essa é a conta estimativa do governo. O custo disso vai ser de 3,6 bilhões de reais, e quem vai pagar a conta é quem gasta mais de 80 kW por mês, vai ter que financiar essa parcela de baixo ali. Na próxima semana aqui o principal dado econômico é o PIB, que vai sair do primeiro trimestre do Brasil aqui na sexta-feira. E como dito, a XP espera um forte avanço dado a agropecuária, safra recorde de soja. Também essa semana teremos IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, o IPCA padrão, de maio. Aqui uma tabelinha de como era e como ficou o IOF de câmbio, compras internacionais antes, se você usar o cartão brasileiro lá fora, no crédito e no débito era 3,38 de IOF, agora foi para 3,5. Moeda estrangeira era 3,38, foi para 3,5. Moeda estrangeira em espécie era 1,1, foi para 3,5. Disponibilidade era 1,1, foi para 3,5, aquele cartão de débito pré-pago, Wise, XP Avenue. Empréstimos externos de curto prazo era 0, foi para 3,5.
Entrada de recursos segue igual, tá? Então quando você manda dólar para real, era 0,38, manteve em 0,38. E recursos de regra geral de remessa de recursos do exterior era 0,38, foi para 3,5. IOF de previdência, aportes até 50 mil, não tinha ali para nenhum valor de aporte IOF. Agora aportes acima de 50 mil reais por mês, 5% sobre o total. Por último, mas não menos importante, vamos para o resumo da nossa bolsa aqui, semana de 19 a 23 de maio. Nossa bolsa encerrou a semana com queda de 1%, tanto em reais quanto em dólares, aos 137.824 pontos. Durante a semana chegou a bater 141 mil pontos, mas não sustentou. Já veremos aqui o porquê. Aquilo da contenção de gastos que a gente já falou, mudança de IOF para crédito de empresa, teve elevação ali, equiparando a pessoa física. Então isso tende a dar uma freada na economia, freada ali no crédito PJ. A notícia do IOF ali, ela veio bem no fechamento do mercado. Quinta-feira a gente teve um aumento do dólar futuro de 2%, exatamente após a notícia. O ETF do EWZ, que é negociado lá fora, caiu 5% no aftermarket ali, pós o horário. E o Ibovespa recuou 1,6% nos primeiros 20 minutos do pregão no dia seguinte. O governo recuou parcialmente ali, deu uma certa acalmada, inclusive o dólar deu uma bela de uma voltada que a gente vai ver aqui, mas o ruído foi grande. Lá fora a gente teve ali Lá fora, aquilo que a gente comentou já no outro relatório, preocupações quanto à sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos, forte alta nas treasuries, que são expectativa de juros dos Estados Unidos, então juros mais altos por um tempo maior. Bolsa americana caiu forte essa semana, 2,6% o S&P, 2,4% o Nasdaq. O Donald Trump, a Apple, chegou a cair 7,6% essa semana, porque o Donald Trump falou que ameaçou lá que vai botar tarifa de 25% sobre produtos fabricados, iPhone, MacBook, enfim, fora dos Estados Unidos. E também sugeriu uma tarifa de 50% sobre a União Europeia. Aqui no Brasil, principal destaque, Raízen subiu mais de 25%. A B3 chegou a questionar a empresa disse que não tem nenhum fato relevante ali, nem nada do tipo. JBS se destacou ontem, sexta-feira, ela foi aprovada ali, a dupla listagem da empresa, tanto no Brasil quanto lá fora. Isso é muito favorável, porque você fica regulado por dois mercados, dois reguladores, tanto no Brasil aqui a CVM, quanto nos Estados Unidos a SEC, que são entidades equivalentes lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Cogna se prejudicou bastante, quase 8%, depois que o governo fez um decreto ali com relação a regras na educação à distância, os famosos EAD. Então aqui a gente já vai falar dos gráficos. A nossa bolsa, a pontuação chegou a bater aqui 141 mil pontos, mas fechou em queda. Não conseguimos fechar bem essa semana, mas está num patamar elevado. Caiu 1%, isso aqui é em dólares. Nasdaq, Dow Jones e S&P, todas caindo mais de 2,4%. Inglaterra, Hong Kong e Japão fecharam em alta na semana. Aqui com relação ao Ibovespa por setor e ações, o setor agro foi o mais beneficiado, né? Aqui JBS, alimentos e bebidas também. Na ponta contrária, educação, aquilo que a gente viu de Cogna ali anteriormente. Então, olhando ação por ação, Raízen, JBS, CSN, Braskem, Redditor fecharam a semana bem. Gráfico da cotação do dólar, o dólar iniciou a semana em R$ 5,67. Na quinta deu aquela esticada ali para 5,71, dado o anúncio do IOF. E na sexta deu uma bela de uma acalmada, fechou até a um patamar um pouco mais baixo do que iniciou a semana, aos R$ 5,65. Curva de juros, aquilo que eu sempre gosto de mostrar, aqui vai estar tampando, mas a última semana, essa linha preta, a última curva ali, então cada ponto desse é a expectativa de juros futuros
para o Brasil. Então você pode ver aqui novembro de 2027, março de 2030, expectativa de juros para 5 anos em 14%, há um mês atrás, que é essa linha cinza. Um dia atrás a expectativa já caiu de 14 ali para 13,7 mais ou menos. Então isso aqui significa que a curva de juros fechou. Isso é positivo, a expectativa de juros ficar num patamar mais baixo do que está. Aqui o PL da bolsa do Ibovespa, que já chegou a bater a máxima histórica ali em 2014, está desde 2022 abaixo da mínima média histórica. Então, desde 2022 estão falando que a bolsa está barata e ela realmente está. O ponto é de quando ela vai deixar de ficar barata e chegar a um preço ok. Aqui o lucro por ação das empresas que compõem o Ibovespa teve uma boa queda aqui, mas já está recuperando. Então a estimativa do mercado é que as empresas lucrem mais. Aqui o gráfico de fluxo, que é aquilo que eu sempre falo, que é quem faz preço aqui na Bolsa Brasileira, é o investidor estrangeiro, a linha azul aqui para você, essa linha que você pode ver que do meio de abril para frente começou a colocar dinheiro na Bolsa. Então isso daqui vai em linha com o aumento do índice Bovespa, ali, a valorização das ações. Principais indicadores essa semana. Segunda-feira, agora dia 26 de maio, a gente tem o Boletim Focus padrão. Na terça, isso aqui é semanal, na terça saiu o IPCA 15, a prévia da inflação aqui do Brasil. Na quarta, ata do FONC, da reunião lá do Copom americana, né, o que foi discutido, talvez perspectivas de cortes de juros nos Estados Unidos ou até mesmo algum sinal de manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Na quinta, dado importantíssimo, PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, taxa de desemprego no Brasil, e na sexta sai o nosso PIB aqui do primeiro trimestre. Basicamente é isso que rolou essa semana. Vamos ficar atento nessa próxima semana agora o que vai acontecer, como que o mercado vai reagir ali a essas mudanças de IOF anunciadas pelo governo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar aí com quem possa ser interessante, ajuda bastante aqui o canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para sempre que eu postar aqui esses vídeos você ser notificado. E por hoje é só, vamos em frente, até a próxima.